Olá pessoal, tudo bem? Hoje é com grande prazer aqui que eu anuncio a minha colega aqui do lado aqui, que eu sempre erro o nome dela, mas hoje eu prometo que eu vou falar certinho, doutora Tuane Olha que orgulho! Pereira, olha que orgulho. Eu até tentei decorar o currículo dela, mas eu prefiro que ela dê uma pinceladinha rapidamente, porque eu com certeza iria esquecer. Doutora, esteja à vontade, por favor. Obrigada, gente, um prazer estar aqui, né? Uma honra receber este convite do meu amigo, que eu também nunca acerto o nome, Rodney, enfim. Falando um pouquinho sobre quem sou eu, né? Sou advogada tributarista, estou na área tributária tem 17 anos. Trabalhei 10 anos num escritório de contabilidade, depois fui para outros escritórios jurídicos, sou pós-graduada em Direito Tributário. Dou aula em várias pós-graduações, em vários cursos de extensão, sou palestrante na área também. E tenho as minhas empresas. Tenho uma consultoria tributária e uma empresa de perícia e auditoria. Legal. Então não tenho vida. Eu trabalho muito. Trabalha muito, ganha dinheiro bastante. Então, a gente tá nesse plano, né? Faz esse corte, esse ganhar dinheiro bastante, senão ela vai ser sequestrada aqui. Gente, é uma ilusão, brincadeira. Mas legal. Hoje eu até convidei ela aqui, porque a gente está com um assunto muito em moda, que é a reforma tributária. Sim. E às vezes eu me pergunto, Tuane, a quem possa interessar essa reforma tributária? Porque assim, na minha concepção, enquanto contador, é que nós já temos um sistema tributário vigente. Isso mesmo. Não, porque serão 2 tributos, IBS e CBS. Legal, para mim, CBS para mim era nome de gravadora antiga, tá? Mas assim, eu não consigo entender por que se reforma tanto, sendo que você tem hoje algo que funciona. Não quero dizer que ele seja o melhor, Sim. Mas na minha concepção, eu não entendo como uma necessidade de reforma, e sim uma necessidade de ajuste ao que aí está. Qual que é a sua concepção em cima disso? Vamos lá, né? Falar de reforma tributária não necessariamente é falar sobre economia, tá? Ou o que funciona, o que não funciona. Qual é a ideia da reforma? Trazer uma simplificação do sistema tributário que temos hoje, né? Por que disso? Porque nós somos considerados o país com o sistema tributário mais complexo do mundo. Eu vou te entender. Assim, Por favor, me interrompa. Não sou eu que estou dizendo. Mas, doutora, peraí, hoje nós temos um belo exemplo de que funciona um sistema Sim. tributário bastante enxuto, que é o Simples Nacional. Sim. Ok, o Simples Nacional tem lá... Não é tão simples, mas assim, não é tão simples talvez para o governo. Sim. Porque ele tem que fazer aquele fracionamento, aquela divisão Sim. interna lá entre a federação, o estado e o município. Beleza, tá bom? Agora, peraí, por que eu tenho que criar um novo sistema tributário se nós já temos um aqui vigente, que na minha concepção eu poderia pegar, por exemplo, o Simples Nacional, expandir as tabelas e já está aí. Ou seja, você está falando para mim o seguinte, eu vou ter que fazer um novo sistema tributário, eu vou ter que ter um novo sistema, Isso. eu vou ter que ter as pessoas aprender do zero, Isso. recomeçar. Isso mesmo. Eu vou pirar, meus cabelos Vai estão brancos, eles vão cair, é isso? Exatamente. E por que não aproveita o que tem? Algumas coisas, bem poucas, serão aproveitadas. O Simples é uma delas, mas com várias alterações, né? Então, assim, hoje, qual é a dica que eu dou, inclusive para quem está começando no tributário, ou quem está estudando, ou quem já está na área? Se a gente for parar para pensar com a reforma, né, a gente, na verdade, todo mundo zerou o game, né? Então tá todo mundo começando do zero. Vai resetar. Exatamente, porque, gente, é um sistema tributário novo, realmente, com tudo novo, todas as regras novas. Mas, de novo, então vou voltar à primeira opção. A quem vai interessar esse novo sistema tributário? Porque assim... Algumas áreas. Amiga, na boa, algumas áreas. Não existe almoço grátis. Não, claro que não. Algumas áreas, mas peraí. Então até você tá porque querendo ela dizer vai onerar mim, mais. Peraí. Então você está querendo falar para mim que algumas áreas, você falou algumas. Algumas. Você não falou todas. Não, algumas. Então, peraí, alguém vai segurar esse piano? Sim, provavelmente os prestadores de serviço, gente.
Assim, né? É o que a gente Obrigado vê. pela boa notícia. É o que a gente consegue ver hoje, no momento, com as redações Deu dos sede. textos que nós temos, tá? Deu sede. Ainda, beba água, por favor, não infarte. Até porque faltam sair ainda muitas regulamentações, muitas leis complementares, então a gente vai ter que esperar isso sair para ver de fato como é que vai acontecer. Mas, pelo que a gente já tem hoje, a gente consegue ver que o setor de indústria e o setor de comércio provavelmente serão mais beneficiados porque vão ter mais benefícios fiscais. Porque o que acontece hoje no nosso sistema tributário, a gente tem uma série de benefícios, a depender da tributação. Vamos dar como exemplo o ICMS, né? O ICMS é estadual, então cada estado tem seu regulamento, né? Então os benefícios mudam de estado para estado, substituição tributária, crédito presumido, enfim. Vida extrema. Isso, vida extremo. É extrema, para quem não sabe, ela E-commerce. é o e-commerce, tá todo lá. E-commerce, exatamente. Então tá todo mundo em extrema por benefícios fiscais. Exatamente. O ICMS é muito mais barato em extrema. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu fosse abrir um e-commerce em São Paulo, eu pagaria 18%. Lá em extrema eu pago 3 ou 4%. Né? Só que aí eu tenho que... Não tá tão longe de São Paulo, né? Exatamente. Você tá 2 horas e pouco. E você tem que se adequar só, né, às regras ali da legislação, mas isso é tranquilo. Então, os e-commerces todos migraram para lá como planejamento tributário mesmo, para pagar menos. E agora com a reforma? Então, aí vem o problema. A gente, né, um novo sistema tributário, ele traz o quê? A extinção de PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. E cria? E cria IBS e CBS. Então, o que acontece? Eu estou falando da extinção dos 5 principais tributos que nós temos hoje no nosso sistema vigente. Que, por acaso, é o que segura... Exatamente, toda a economia, né? No caso dos tributos. Para quem não sabe, é quem segura a economia estadual. Exatamente, o ISS é municipal. Sim. Então... Junto com a extinção do ICMS, vem também a extinção dos benefícios fiscais que acompanham o ICMS, porque não faz sentido eu extinguir o tributo e continuar com o benefício. Pra mim que a Zona Franca vai pro saco. A Zona Franca é a única que não vai ser mexida. Ela vai ser mantida. A Suframa mantém-se do mesmo jeito. A Suframa vai ser mantida, tá? Agora, o restante dos benefícios, por exemplo, a gente trabalha muito com o planejamento tributário em cima de classificação fiscal de produtos, né? Então, você pega lá um supermercado, por exemplo, aí você vai refazer toda a classificação fiscal dos produtos, você vê que tem uma série de produtos ali que tem benefício fiscal e, às vezes, o dono não sabe disso e não está usando, então está tributando a maior. Um exemplo é o PIS/COFINS monofásico, de bebidas frias, né? Tô dando um exemplo aqui de supermercado. Eles, às vezes, não cadastram da maneira correta, eles não deveriam pagar PIS e COFINS na monofasia, porque eles são comerciantes, estão só repassando ali, né, para o consumidor final. E eles não sabem disso, acabam pagando. É um exemplo de benefício fiscal. Se eu estou extinguindo PIS e COFINS, esse benefício fiscal, teoricamente, se extingue junto. Entendeu? Então, falar em extinguir 5 tributos significa extinguir junto com eles os benefícios que a gente já tem na legislação. Então, peraí. Deixa eu entender. Tô só jogando bomba pra você. Você tá me dizendo o seguinte, tudo aquilo que eu lutei, todo aquele planejamento que eu fiz, tudo... Vai mudar. Vai zerar? Vai zerar. Zerando o game, gente. Não, não, é eu que tô pasmo. Zerou? Vai zerar, Resetou, né? Cara. Resetou, voltou a estaca Por zero. isso que eu tô dizendo. A gente olha isso como algo, né, tenebroso, né? Principalmente para nós que somos os operadores disso, né? Só que, nesse momento, a gente tem que enxergar as oportunidades. Se zerou o game para todo mundo, então tá todo mundo começando do mesmo ponto de partida. Então hoje, eu não tenho aquela pessoa que sabe mais, aquele que sabe menos, aquele que é mais especialista, menos especialista. Ok, você tá falando para mim enquanto operador. Exatamente. Eu tô pensando enquanto empresa. Não, a cabeça do empresário, e o empresário hoje... Vai ficar louco. Eu já tenho muitos clientes que quando saiu a reforma em dezembro, eles já vieram desesperados para mim. Eu acho que um belo ramo de negócio vai ser manicômio. Bom, doutora, a gente já é um manicômio tributário, todo mundo fala isso. Vamos pensar da seguinte forma, vamos de novo pro caso de extrema. Sim. Pô, cara, eu investi, Sim. eu fiz, eu fui. Exatamente. Eu fui por lá porque eu tenho benefício. Porque se você for pensar logisticamente falando sem benefício, extrema é uma furada. Exatamente. Eu estou a 120 quilômetros de São Paulo, que é o maior ponto de consumo. É que todas as empresas vão precisar rever seus planejamentos tributários, suas estratégias tributárias. Enquanto contador, enquanto bacharel, perfeito, para mim, lindo. Lindo, exatamente. Mar azul.
Só que o mar vermelho Sim. vai estar aonde? No Em empresário. quem efetivamente sustenta. E vai suportar a carga tributária, né? Que eu te falei, né? Indústria e comércio ainda vão ter mais benefícios por Será? conta dos produtos. Agora, a prestação de serviços, a gente tem atividades específicas que vão ter recolhimentos diferenciados, regimes diferenciados, né? Na maneira de cálculo da IBS, CBS. Vai, aperta, vai. isso. Qual? Educação. Ah, que lindo, olha só. Não, Aí, gente, isso deve ser o pior? uma coisa... Não, vai ter regime diferenciado. Ah, que bom. Uma coisa que você pode prestar atenção na reforma são as atividades que eles escolheram para dar um benefício. Tipo aquilo que a gente sempre falou na vida que ninguém valorizava, tá? Eu não tô dizendo que isso é bom ou ruim, tá, gente? É só pra gente prestar atenção. Tá. Então, eles estão dizendo que vai ter um benefício na área da educação, na área da saúde, na área do transporte. Lindo. Coisas sociais, né? Vamos dizer assim. Tá. Saiu também, né, há 2 semanas atrás, saiu uma regulamentação do IBS e CBS. Uma legislação de 300 páginas que eu ainda não terminei de ler, mas enfim. A preguiça tá imperando, né? Cara, 300 páginas. Somente 300 páginas. Nada que noites mal dormidas não consigam. Né? Enfim. Mas o que a gente já conseguiu ver ali também, né? A gente vai ter uma redução de carga tributária para quem é advogado, acho, o contador também entra nessa. Que bom, obrigado. Só que assim, não são todas as atividades. Então imagina quem realmente presta outros tipos de serviços e que não tem as atividades naquele rol de serviços que vão ser beneficiados de alguma forma, o recolhimento vai ficar muito caro. Né? Vai subir consideravelmente. Pergunta besta. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu sou optante pelo Simples Nacional, eu começo pagando, no caso, 6%. Isso. A depender da sua atividade. A depender da atividade. Você acredita que vai se manter ou que vai reduzir? No Simples, eu acredito que eles mantenham, tá? Reduzir, não. Reduzir eu acho muito difícil, tá? Pra te falar a verdade. O que eles já deram ali de enredo que vai ser no Simples? Você vai poder escolher se você recolhe tudo dentro de uma guia única, como é hoje, né? E aí, de repente, essa alíquota fique talvez um pouco mais cara, ou você faz aquela separação. Não tem hoje, né? Você atinge ali o sublimite do Simples de 3.600.000 e você começa a recolher ICMS e ISS por fora da guia. Então, eles vão te dar essa opção também de recolher IBS e CBS por fora da guia. Mas entendeu? Que lindo, né? 3.600. Mas eu não sei se essa regra vai se manter do sublimite. Nós estamos falando aí 300 pau por mês. Obrigado. Eu adoraria recolher PIS e COFINS à parte, ICM, II, Sim. Olha, eu adoraria recolher todos os tributos se eu ganhasse 300 pau por mês. Sim, seria Mas vamos lindo. pensar aqui na casta da sociedade, ali embaixo, na base da pirâmide. O que você acha que trará de benefício essa reforma? Porque assim, né? Alguém paga a conta. Sempre. Isso é notório. Sempre. A empresa, por mais que onere a carga tributária dela, ela vai repassar. Sim. Que vai chegar no passivão aqui. Precificação, né? Tá. Ela vai ter que... Inclusive, isso também é um outro trabalho, porque né, a gente muda o tributário, que teoricamente entra como custo da empresa, obviamente vai mudar o preço. A pergunta que não quer calar é a seguinte, nós temos visto no transcorrer de todos esses tempos aí, que a conta cai no colo do contribuinte final. Com certeza. Seja, você que é o consumidor. Sim. Você vai no supermercado, é muito lindo, vem lá, você pagou, você paga 30 e tantos % ali de tributos em cima daquilo. Ou seja, de nada adianta você pegar e falar para o empresário que você vai aumentar o tributo dele, vai aumentar o tributo dele, vai aumentar a arrecadação, mas quem vai pagar a conta no final é o consumidor. Com certeza. E eles, né, já até colocaram a questão da cesta básica, né? E lançaram isso, inclusive, nessa legislação que eu falei para vocês de 300 páginas, essa parte eu consegui ver, tá? Então, a gente tem aí alguns produtos que vão compor essa cesta básica, gente, que loucura. Alguns produtos que vão compor essa cesta básica e que já tem ali isenção de tributos, mas aí eu tô falando de uma cesta básica, tá? Então, não são todos os produtos. A gente vai ter que olhar quais produtos que vão compor essa cesta básica. Arroz e feijão. Vai ter arroz, feijão, macarrão, exatamente. Farinha importada da Argentina. Agora, se você quiser comer alguma coisa fora da cesta básica, provavelmente você vai suportar uma carga tributária grande. Eu acho engraçado, né? Porque antigamente nós tínhamos alguns ditos populares, né? Que falavam assim, isso é preço de banana.
Cara, eu fui na feira domingo e paguei Banana está R$15 cara. o preço da banana. É verdade. Tá Há tudo 3 muito domingos caro. atrás, eu paguei 25 no quilo de Tá tomate. tudo muito Hello, caro. peraí. Muito caro. Por quê? Ah, porque é entre safra, ah, porque choveu, é porque no Rio Grande do Sul tá cheio, é porque no Paraná não sei o quê. Ok, mas cai no nosso colo, minha colega. Eu vou até jogar uma reflexão que eu fiz, tá? Não li isso em lugar nenhum, tá, gente? Essa é uma reflexão minha. Anote, autoria, doutora Tuane Pereira. E eu vou jogar pra você pra saber sua opinião, mas pensem assim, a gente vai ter também, além do IBS e CBS, a gente tem o imposto seletivo, né? Que eles dizem que é o imposto do pecado, porque só vai tributar aquilo que é Amém. nocivo à Amém. saúde. Amém. Então, cigarro, tabaco, bebida alcoólica, né? Tudo que a galera Tô fora. curte, né, na vida. Então, eles chamam de imposto seletivo, imposto do pecado, que ficaria teoricamente no lugar do IPI. Ele teria essa questão da extrafiscalidade também para controlar a economia, né? Então a gente tem Inclusive esse regulatório? cenário hoje. Sim. A gente tem esse cenário hoje, né? Gente, é só entendendo um pouquinho para quem não sabe o que é um tributo regulatório. O tributo regulatório ele é muito incidente, principalmente em imposto de importação e imposto de exportação. Exemplo, se você está importando muita coisa da China e está ferrando com o mercado nacional, o governo a qualquer tempo ele pode simplesmente majorar a alíquota do imposto de importação sem efetivamente ter que observar a anterioridade, né? Isso. E a noventena também. Isso. Ou nonagesimal. Exatamente, nome bonito é disso, isso né? mesmo. Ou seja, Porque ele você- simplesmente baixa e Exato. entra em vigor. Porque você não poderia, teoricamente, a gente tem esses princípios da anterioridade, porque você não poderia ter, né, uma disposição, uma legislação que criasse um tributo novo ou que majorasse um tributo que a pessoa não está, o contribuinte não está preparado para suportar Isso. a carga. Então, você só poderia cobrar no ano seguinte ou daqui a 3 meses, Isso. tá? Então, por isso tem essas travas aí. Mas se né? você no regulatório não fizer isso, ferrou. Daqui 3 meses, daqui 3 meses, a Exatamente, Inês já tá morta e exatamente. não tem mais o que fazer. E aí, Então também vai permanecer. vai. Tem que permanecer. Tem que Senão haja permanecer. balança comercial Sim, também para isso, sim. né? E aí, vou te jogar essa provocação. A gente está falando que o imposto seletivo seria em cima de produtos nocivos à saúde, certo? Hum. E aí, a gente falou de cigarro, tabaco, Uhum. bebida alcoólica, porque isso é óbvio, né? Mas o que é nocivo para a saúde? E aí, a gente tem uma discussão muito grande, né, que roda hoje, que é o seguinte: a indústria do açúcar. Né? Hoje, a gente tem tudo que é zero, não tem? Eu tenho 2 filhos diabéticos. Então, hoje a gente tem tudo que é zero, que é diet, que é light, enfim. E você vê que existe um apelo muito grande em cima desse cenário de que você não pode mais consumir açúcar porque o açúcar é um veneno e blá blá blá. Se a gente for trazer para dentro do cenário reforma tributária, gente, vamos pensar assim, o açúcar, ele está dentro da parte do agro, certo? Cana-de-açúcar, E é pop. plantação, agro é pop, agro é tech. O agro é um setor que vai ter bastante benefício fiscal com a reforma. Por quê? Porque é o principal setor que hoje regula a economia toda do país. É o que faz o país virar, O superávit entendeu? da balança comercial, salvo engano, é Exatamente. 60% é agro. Então, você está falando que o açúcar, que está aqui no agro, né? E todos os produtos que estiverem Derivados. ligados ao agro, eles vão ter benefícios fiscais, tá? Isso é fato. Já está escrito lá na legislação. Legal. Tá? Então, eu já tô te dizendo que, né, essa parte de alimentação a gente vai ter bastante benefício. Mas, e aí? O açúcar é nocivo para a saúde? Eu vou tributar ele pelo imposto seletivo porque ele é nocivo? Ou eu vou usar o benefício fiscal do agro? Seria, por acaso, aquele da biscoito? Ele vende mais porque é fresquinho porque vende mais? Entendeu? A gente vai começar a correr atrás do rabo, é isso? Exato. Então, entende como a gente vai ter problemas? STF, bebê. É lógico que eu tô dizendo pra vocês, gente, aqui eu só tô jogando uma provocação porque a gente não tem legislação ainda em cima disso, ainda precisam ser editadas muitas leis. Mas eu tô colocando pra vocês as discussões que talvez a gente vai começar a puxar, Tá bom. entendeu? Peraí. Quando Já tá na terapia? que é a ideia de implementar a reforma? Quando que ela começa a pleno vapor? 2026. 2026. Nós estamos em 24, meio de Isso. 24, daqui 1 ano e meio. Isso. Você como especialista da área, você acredita nisso? Porque o SPED contábil também era de 31 de dezembro de 2007, Exatamente. entrou em 12 e 13. Exatamente. Eu acho que vai ser. Eu não vou dizer pra você que eles não vão fazer, tá? Mas talvez com um pouco de. Porque eu de uma ouvi defasagem. malínguas aí falando que a reforma tributária vai até 2020 alguma coisa, é isso? 2033. Hello, não estou mais aqui.
Claro não. que tá. Não. São 10 eu anos. tô. São 10 anos de transição, pô. Só 10 anos? 10 10 anos de anos eu acho transição. que ainda aguento. Mas na realidade tem muita gente falando que obviamente vai ser muito mais. Só que o que eles projetaram é que se começa a transição em 2026, né? E aí, gente, quando eu falo de transição, significa que nós teremos 2 sistemas tributários juntos. É isso que eu ia perguntar. Entendeu? Peraí. Tuane, para, menina. Você tá falando pra mim que eu vou ter que aguentar ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, adicional do imposto de renda, imposto de contribuição importação, social, imposto de importação, imposto de exportação, ITBI, TCMD, blá, 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 blá. CBS. Fora isso, em paralelo. Sim. E como é que eu vou, assim, na minha cabeça eu não entendo como é que vai ser essa loucura. Qual que eu vou tributar por um, qual que eu vou tributar por outro? Pois é, aí vai entrar também o que você, aí vai ter que depender muito do contador, minha gente, porque, vamos lá, a empresa já existe, ela tem um histórico. Eles já estão. Meu, você tá acabado. Cara. Não, já aprende os produtos que você vai ter que ter na sua vitrine para você poder vender. Mas o que vai acontecer? Vou ter que pegar um histórico da empresa. E aí, essa empresa tem crédito? Porque também tem essa previsão na reforma, né? Os créditos que eu tenho acumulados de ICMS, de PIS, COFINS, qual que é o período que eu posso usar isso? Quando que eu vou ter que parar definitivamente de usar? O que a Tony está falando é o seguinte, quando você compra efetivamente um produto, isso. Você tem direito a se creditar, porque incontabilmente eu acho o negócio errado, porque não é se creditar, você debita a conta porque ela está no ativo, né? Sim. Então, na verdade, é assim, quando você compra um produto que não for para uso e consumo, tá? Então, você tem o direito, por exemplo, de se creditar do ICMS, ou seja, você coloca o produto no estoque, desonera o ICMS, separa numa continha chamada ICMS a recuperar, quando você vender o produto, você tem que pagar ICMS, ao invés de pagar aquilo lá, você abate do que você. É isso que ela está falando. Exato. Quanto tempo eu vou fazer isso? E, quer dizer, nós estamos em 2 regimes paralelos. Exatamente. É assim, olha mais... Gente, eu tô falando isso em cima do que tá escrito na lei, mas operacionalmente falando... a gente tem, querendo ou não, a gente tem que, sei lá, cara, criar um... Operacionalmente falando, nós é que vamos fazer essa coisa acontecer, né, gente? Os contadores, os advogados e os consultores. Porque o empresário vai ficar mais perdido que tudo nessa vida, então ele vai precisar de quem? Da gente. E a gente vai ter que se capacitar para conseguir atender, porque a gente precisa entender primeiro o que vem, para aí sim a gente conseguir prestar um serviço. Né? Então a gente vai ter esse período de transição, que eu tenho certeza que vai ser uma loucura, com 2 sistemas tributários vigentes, só que você tem que começar a fazer a transição. É só perguntar para o pessoal de contabilidade a palavrinha mágica, SPED. Nossa. Como que foi a loucura? Não, eu ainda trabalhava com contabilidade na época que eles lançaram o SPED. Então... Tá me dando sede. Será que você tá bebendo água aí mesmo? É água, gente, sim. Eu acho que é outra coisa. Porque, olha só, nós estamos aí diante de... Cara, é um fato novo, é uma mudança, é um recomeçar, é um resetar. E, na verdade, esse período de transição, eles começam assim, ó. CBS e IBS vão ter uma alíquota pequenininha, tipo 0,1%. Ou seja, para você começar a se adaptar. Para você começar a se adaptar, isso, entendeu? Para você conhecer. E aí aqui, é a fase do namoro. outro lado, eu vou tirando o pé do outro sistema tributário anterior. E aí essa alíquota ela vai vir crescendo de acordo com esse tempo aí, que começa em 2026. De novo, eu vou voltar na primeira pergunta. Por que tudo isso, sendo que a gente poderia simplesmente... a gente poderia, querendo ou não, ter aproveitado o que a gente tem aí, sim, que é a DAS, sim, né, que é o do Simples Nacional. A única diferença é que você abriria cada vez mais, talvez, as tabelas, e que lute o governo. Só que aí que tá, né? Desde que eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu sempre brinquei que eu falei que eu era um funcionário público, não registrado como funcionário público e não ganhando como funcionário público. Por quê? Você tem que fazer obrigações acessórias, você tem que atender o governo em tudo. Exatamente, exatamente. E nós somos tudo. O país também, isso também é uma pesquisa que foi feita, que a gente gasta a maior parte da nossa vida, quem trabalha com isso, cumprindo obrigações acessórias para o fisco. Nós somos quem gastamos mais horas de trabalho fazendo isso. Porque... O presidente americano falava, né, que existem 2 certezas na vida do homem, né? Que são os tributos e a morte. Exatamente. Então, é muito complicado isso, porque assim... Você que é contador, você sabe disso. Dependendo do regime de tributação da empresa, né? Se ela é uma empresa de lucro presumindo lucro real, você vai mandar 5, 6 declarações no mês para informar
tudo que ela paga. PIS, COFINS, ICMS, IPI, a gente vai mandando. Então, para que eu tenho que mandar 5 declarações? Esse é o raciocínio deles, tá? Para você ter ideia, por isso que existe departamento de contabilidade e departamento fiscal. Eu Sim. tenho um departamento Sim. apenso Sim. da contabilidade para quê? Para cumprir as obrigações acessórias do governo. Sim. E a ideia deles, né, que saiu também o Estatuto da Simplificação das Obrigações Acessórias, na verdade esse apelo da reforma é tudo em cima disso, né, para que se criasse uma nota fiscal nacional, né, e ela serviria como sendo a única declaração que você precisaria enviar, né, para o fisco, tá? Por quê? Porque isso, né, de alguma forma, faria com que as empresas não tentassem burlar tanto, porque eu estou emitindo a nota, eu tenho que entregar essa nota para o cliente que está me contratando, e em cima dessa nota eu vou saber toda a carga tributária, quanto eu deveria pagar de imposto e blá, 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 né? A ideia é essa, tá? Simplificar, mas, obviamente, a gente não sabe como vai ser. Que conselho você, ali para além da verdade, ali, ó, agora diria nosso amigo Clodovil, olha meu amor, olha ali para além da verdade, fala ali. Qual que é o conselho que você daria hoje para o empresário? Chora. Brincadeira. Olha, eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar para o empresário é o seguinte. A gente já sabe que a gente tem um sistema tributário novo, que vai vir, não é uma incerteza, hoje é uma certeza. Isso é uma certeza, né? A gente aceita que dói menos. Você tem certeza que é uma certeza? Tenho certeza que é uma certeza. Nenhuma viu esperancinha de que isso não entre? Não. Pensa? Não. Repensa? Repensei. Não. É não mesmo? É não mesmo. Você vai continuar com não? Vou. Meu Deus. Taxativa. Eu tentei, gente. Eu tentei. O que eu posso dar de conselho para vocês? Não esperem chegar 2026, né? Que vai começar a transição para vocês começarem a se inteirar da reforma. Claro que falta muitas legislações, enquanto, como eu falei aqui, a gente ainda não tem, né, tudo ali certinho para saber como vai ser. Mas principal coisa que vai precisar ser revista: planejamento tributário das empresas, seja uma empresa pequena, média, grande, multinacional, o que for, porque a gente vai precisar rever as estratégias tributárias. Tá bom. E com essa reforma tributária, você acredita no fim da sonegação? Nossa! Tudo dá na canela, amiga. Não tem boi, não tem. Olha, assim, aqui nós não estamos aqui para passar pano, não. Olha. Porque assim, hoje se trabalha muito, e a gente sabe, quer dizer, alguém falou, né, que existe muitas o passarinho te contou. Aí, não, a gente lê, né, vê nos sites aí, que muita gente ainda trabalha sem nota, que trabalha, né? E com essa mudança toda? Então, apesar de trazer esse apelo da simplificação das obrigações acessórias, eu acho que a fiscalização vai trabalhar até de uma forma diferente também, por conta dos benefícios que vão ser colocados ali. Tá. Mas eu acho que o cerco, eles não iriam afrouxar o cerco em questão de fiscalização, né? Então, talvez também reduzir o número de obrigações acessórias possibilite ao fisco ter um pouco mais de eficiência no momento de fiscalizar. Porque eu preciso olhar para uma coisa só. Porque entendeu? assim, nós sabemos aí, tem um monte de obrigações acessórias para tentar fechar o cerco. Sim. Uma que eu não entendi até hoje, tá? Porque na minha concepção, o dia que a Receita Federal do Brasil, eu falei isso no outro podcast com a Joy, o dia que ela chegar e falar assim, olha, seu CPF, não você quer CPF. O cerco tá fechado. Sim. CPF gastou, DIRF recebeu. Exatamente. Acabou. E pronto, né? E pronto. Eu não entendo por que não o fizeram. Tá? Esse é um fator. Eu acho que só aí você já conseguiria angariar muito tributo. Uhum. Tá? Porque é uma linha de pensamento meu. A Receita Federal do Brasil, quando ela tem que te fuzilar, ela fuzila o cara que deve pouco. Sim. Porque o cara vai parcelar em 2, 3, 4, e vai 5 pagar. vezes, vai pagar. Se você vai lá com um cara que deve muito, ele vai vir com todo o departamento jurídico, vai protelar, vai recursar, vai jogar e aí vai barrigar lá para frente. Eu não consegui entender até hoje porque o não da obrigatoriedade do CPF nas compras.
tá? Porque isso linkaria tudo. Sim, Então nós estamos diante de uma reforma. Eu acho que é uma deixa que eles não vão deixar passar. eu também acho que não. Porque se você começar a prestar atenção, quando eles soltaram o primeiro texto aprovado, lá no Natal, que eu passei o Natal vendo isso, gente. Que lindo. Foi muito bom, um presente de Natal Trocando ideia com o maravilhoso. Papai Noel. Exatamente. Eu lendo falei, Papai Reforma Noel, eu te Tributária. pedi um presente, não uma bomba, né? Mas enfim, quando esse texto foi aprovado em dezembro, qual era a projeção também? Deixa eu só te cortar um pouquinho. Autoria de quem? O quê? Quem que é o autor da reforma tributária? Existe alguém específico? Assim, foram grupos a gente teve muitos grupos de estudo na FGV, então eu conheço, assim, algumas pessoas que realmente se debruçaram em cima disso e ajudaram nos projetos de lei. Porque a gente isso- tinha 2 ou 3 projetos de lei tramitando na Câmara. Porque isso tá? vem desde o Marco Sintra, lá Sim. atrás, né? E aí do eles Imposto juntaram, né, na Único. verdade. Aí, É o Marco Sintra? Sim, Marco Sintra, Marco Sintra. Marco Sintra. Eu ouço desde criança, faz pouco tempo, mas eu ouço ele falar isso daí desde o Imposto Único. Não, faz da muito criação. tempo que esse Não, papo faz pouco tempo. de reforma Faz rola. É pouco. que ninguém trouxe isso. Não, faz pouco tempo do Marco Sintra, faz pouco. Que muito tempo, Lucas. Você vai falar que faz muito tempo, você vai descobrir que a gente já tem mais de 40, para. Então, A ideia é essa. Não, É te expor aqui. não, é brincadeira. Gente, eu vou ter que fazer corte nesse podcast. Então, Não corta isso. mas assim, o Marco Sintra já há muito tempo atrás, lá da década de 80, Pois é. alguma coisa. Meu pai falava muito sobre isso, sobre ele, inclusive. E ele já vem com essa ideia de imposto único. Então, assim, já vem amadurecendo desde 80. Nós estamos em 2024, gente. Já Sim. estamos falando em 40 anos. Sim. Há 40 anos que o meu pai falava dessa reforma tributária. Sim, porque esse assunto realmente rola há muito tempo. Só que agora eles resolveram, até assim, não vou entrar, né, na bandeira política e tudo mais, Não. mas eles resolveram que com a mudança de governo realmente isso tinha que ser acelerado. Então, todas as propostas que a gente tinha há um tempo também rolando, né, porque já fazia uns anos também que elas estavam lá na Câmara e estavam lá paradinha, adormecida, enfim, foram de fato ali colocadas para jogo, vamos falar assim. Vamos trocar em miúdos. Tá? A projeção com a implantação total da reforma tributária, qual que é a cifra que a gente deve pensar aí em termos de arrecadação a mais ou a menos? Porque assim, o governo não pode perder arrecadação. Não, Ele tem um nem negócio vai. chamado Lei de Responsabilidade Fiscal. Exatamente, Ele nem tem vai. que cumprir Sim. a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou Sim. seja... E eles têm, né, um planejamento Tem um orçamentário, tem e assim, tudo isso. pensar que de bobo o governo tem o jeito e a carinha, mas nada. Pois é. Tanto é que a reforma não veio para uma economia. Na verdade, é o contrário. Ela vai onerar muito mais, as alíquotas vão subir. Então, e quando o empresário assiste o Jornal Nacional e ouve isso, eles ficam em choque. Às vezes eu tenho um cliente que me manda mensagem no horário do jornal. Fala, meu Deus, eu tô vendo aqui, pelo amor de Deus. Bom, então, vamos voltar Podemos falar às aí perguntas de... anteriores aí. Você está me dizendo o seguinte, olha, empresariado, comece a se coçar. Sim. Exatamente. Para o impacto não ser tão forte. Não vamos esperar chegar a 2026, quando de fato começa a transição. Mas também não temos nada de... Só que também não temos nada assim, tão concreto Ou seja, neste momento. É casinha de monstro hoje. Exatamente. Hoje é casinha de monstro. Exatamente. Quer dizer, Então, você vai dar um passo no corredor, você não sabe o que você vai encontrar. exatamente. Tem coisas que a gente já consegue estimar ou projetar. Então é nesse sentido que eu falo. Então, se for, se nós efetivamente tivermos que pensar, nem pressão política adianta. Não. Porque, então, quando o texto foi aprovado lá em dezembro, eles também tinham o restante. Porque o que foi aprovado foi a reforma tributária em cima de IBS e CBS, certo? Ok. Então, a gente tinha mais 2 questões para serem aprovadas, que era a desoneração da folha de pagamento, que aconteceu agora. Né? Mas deu pepino, inclusive, agora, Deu né? pepino. Deu pepino. Ainda tá, né? Deu ruim. Enfim, deu ruim. Mas isso era uma previsão, né? Tinha um tempo que tinha, né, desde a aprovação da legislação, tinha lá 180 dias, se eu não me engano, para ser aprovado isso. E a reforma do imposto de renda, porque o imposto de renda não entrou na questão do IBS e CBS, né? Ele viria depois. E aí você viu que mudou a tabela de imposto de renda, eles já começaram a falar dessa história, tributação de lucros e dividendos, tudo isso vai entrar nessa história da reforma da renda, né? Da tributação da renda. Tá, e agora com essa brincadeira aí
da mudança, você acredita que os regimes de tributação também mudem? Por enquanto, ninguém Não se falou falou disso, nada. tá? Não. Então, porque hoje nós temos MEI, Isso. Simples Nacional, Isso. presumido, E real, real. e na pior das hipóteses, o arbitrado, mas Isso, aí mas já é uma muito outra difícil, história. Então é assim, a nossa preocupação tá aí. Nós teremos que reinventar a roda, literalmente. Tributariamente falando, teríamos que E tem reinventar. uma coisa que é interessante também a gente pensar. Hoje, no sistema tributário que nós temos hoje, apesar da gente encarar o Simples Nacional, todo mundo faz isso como regime de tributação, né? Porque a escolha você vai escolher tua atividade ali, vai ver, né? O que você pode fazer em cima de tributação, mas para a Receita Federal, ele é considerado um benefício fiscal. Por quê? Porque ele tem todo um tratamento diferenciado de recolhimento. Então, a gente chama de regime, tá? Mas ele é considerado um benefício fiscal. Tem a legislação própria, tem a forma de recolhimento próprio. Por isso que eles levaram o Simples, Mas continuaram espera aí, levando para Mas o reforma. presumido e o real também tem legislação própria? Pois é. Mas como, teoricamente, Olha que bonito. o Então eu Simples posso falar então que no é lucro mais real, no barato. lucro presumido, eu tenho um adicional de imposto de renda, que é, eu brinco em aula que eu falo que o adicional de imposto de renda é o pênalti que você sofreu por você ser um cara legal. Boa. Simples, é assim, desculpa, a empresa que, efetivamente, no caso do adicional, que tiver lucro superior a 20 mil no mês, 60 mil no trimestre, como forma do governo te agradar, ele vai te cobrar mais 10% no que excedeu a isso. Ou seja, você tem 100 mil no trimestre de lucro, Sim. como você excedeu 20 por mês no trimestre, vai dar 60, então sobrou 40 mil. Então, sobre 40 mil, uma forma do governo assim, te fala assim, nossa, como você é legal, Que paga top. mais 10% em cima desses 40. É isso. Aí pergunta pra você, e nas grandes instituições, o que é 20 mil por mês, cara? O que é isso Pois na é. fila do pão? É nada. Pois é. Ou seja, por isso que quando você ouve falar em tributação, fala que você paga 34, né? 15, 10, 9. Sim. Porque é tão irrisório 20 mil perante os montantes O restante que você do tem valor, no mercado sim. financeiro das multinacionais, que isso daí se torna... Realmente irrisório. Eu não sei, sinceramente, o que dá pra gente tirar desse bate-papo que a gente tá tendo aqui é assim. Primeiro, coloca a barba de molho. Exato. Segundo, Exato. estude muito. Estude muito. Antene-se o tempo inteiro. Exatamente. Revista-se de bons profissionais Isso na sua mesmo. equipe Isso mesmo. ou o pessoal que te assessora. Alguns setores, né, a gente já sabe algumas mudanças que vão ter. Então, desses setores, a gente já consegue até começar a mexer em alguma Parece coisa. que tem alguma coisa, vocês mulheres aí, parece que vão ter aí digamos assim, Temos. Um- Posso falar disso rapidinho? parece que vai ter um plus. Pois é, a gente tem, né, no direito, uma história chamada Pink Tax, que é a tributação rosa. Que Pink bonito. Tax. Não tem o blue tax? Não, querido, porque é só a gente que sofre isso, vocês não sofrem. Como não? Não. Mas olha só. Mas eu sofro TPM em casa, eu sofro mau humor. Como não sofro? Não. Devia Mas a ter gente tá o falando blue. de tributação. Meu Deus, Blue nada. Eu devia ter um incentivo Não, pra acho isso. que não. A Pô, gente como que não, eu velho? deveria receber Deus. adicional de insalubridade, entendeu? Tá, vamos lá, Enfim. vai. O que é esse Pink Tax. Pink tax? Tributação rosa. Então, isso é cultural, tá? Não tem nada a ver com questões de incentivo fiscal, não. Isso é cultural mesmo. Culturalmente, a mulher, teoricamente, seria mais consumista do que o homem. Todo mundo tem essa reação. Eu não entendi. Impressionante. Você entendeu que a mulher é mais consumista do que o homem? Acho bom. Eu não entendi. Então eu vou explicar. Então me explica, eu vou porque explicar. lá em casa, por exemplo, eu tenho na parte lá do guarda-roupa, lá do closet, acho que tem 4 ou gaveta. 5 partes, eu tenho uma mini meia parte. Seria por causa desse consumismo? Não. Não, então vai. Então eu vou te explicar. O Pink Tax. Vamos lá. Culturalmente, a mulher seria mais consumista do que o homem, portanto, vamos Tributar mais. Vamos pegar produtos similares que eu tenho para o homem, para a mulher, e o produto da mulher vai ser mais caro. Porque ele é rosa, porque ele tem uma embalagem de florzinha, enfim. Então, vou dar um exemplo. Vai na farmácia e pega uma Gillette. Se você pegar a Gillette rosa e a Gillette azul de vocês, qualquer Gillette, você vai ver que a Gillette rosa é mais cara do que a azul. Sim. Só que ela é igual.
Produto similar. É por isso que as minhas lá de casa somem e eu vejo que tá lá Provavelmente. nos aparelhos das meninas, é isso? Provavelmente. Ah, descobri. Entendeu? Porque não faz sentido a gente pagar a mesma Gillette mais cara só porque ela é rosa. Um Advil. Se você pegar o Advil, aquele remédio para dor de cabeça. Conheço bem. Pois é. Se você vê, tem um que é voltado para o público feminino, que é o Advil Femme. Teoricamente, porque nós teríamos cólicas, enxaquecas. Ibuprofeno, não é o mesmo? Enfim, é isso. Ah, tá. A composição é a mesma. Ibuprofeno. Sim, mas se você pegar o Advil mesmo, a composição dos dois é a 400 mesma. ou 500. Só que o Advil Femme é mais caro. Por quê? Porque é para o público feminino. Então, eu tô dando exemplos, a cápsulazinha né? gelatinosa. É igualzinho, mas mesma coisa, é a mesma coisa, gente. Você pegar um chinelo de criança, pega um chinelo da Isso é Minnie e um mesmo. chinelo do Mickey. Isso, é. Da Minnie é mais caro, E o de criança é mais caro. também. Então, assim, Roupa de criança é mais roupa de cara. criança, se você comprar um macacão rosa e um E você macacão perde azul, muito mais rápido. o macacão rosa é mais caro, sim. Então, a gente tem isso culturalmente falando. Claro que eu não vou entrar numa questão de feminismo e blá blá blá. A gente fala muito que também, pô, a mulher é mais consumista. Sim, mas se a gente chegar numa reunião toda descabelada, sem maquiagem, né? Enfim, coisas que vocês não precisam se Vai preocupar, produzir? a gente não vai conseguir fechar um cliente, por exemplo. Entendeu? A mulher é mais tributada do que o homem, mas o homem ganha mais do que a mulher. Então tem muita discussão aí no meio, tá? Eu não vou entrar nisso, não vou entrar nesse mérito. A reforma tributária chegou com uma questão de pink tax que eu achei que foi algo positivo. O que eles fizeram? Dentro desse cenário todo dessa discussão, a gente tem uma coisa chamada pobreza menstrual. As pessoas de baixa renda, as mulheres de baixa renda mesmo. Essa peça rara aqui, ela tem alguma coisa voltado pro público empoderamento da mulher, não tem? É isso? Tenho. Ah, tá. Não, ela não falou, mas tem. Sempre. É lógico, gente. A gente sabe que a gente sofre. Vamos lá, continua lá. Então, pessoal de baixa renda, as mulheres mesmo de baixa renda, muitas vezes, né, no período menstrual não tem acesso aos produtos, né, um absorvente, né, os produtos que estão ligados ali à saúde menstrual da mulher. Então, por conta disso, elas desencadeiam doenças. Então, uma das coisas que a reforma trouxe foi a questão de ter isenção de Isso é legal. quase 100% aí do valor de Não, mas eu tributação. acho que tem que ser feito isso daí, não Sim. só do Pink Tax, mas assim, Sim, eu porque acho tá que ligado à todos os demais- saúde, Tá entendeu? ligado à saúde, porque assim, a partir do momento que você acaba investindo nisso, você acaba não precisando gastar ali na frente. Sim, Então é só Sim. uma questão de lógica também, né? Sim. E é aquilo que nós falamos, quando a gente fala em tributação de bebidas, cigarros e tudo mais, eu acho que tem que arrebentar para cima mesmo. sim, E assim, mas na parte mais estrutural da pirâmide, você dá um incentivo. É. Eu acho que tem que dar isso daí, tem que dar toda a parte que é necessária de saneamento, tem que dar toda a parte Sim. de saúde, sim, porque uma vez que você trabalha isso, você deixa de gastar no que você arrecada. Porque senão é aquela Exatamente, história de exatamente. correr atrás do rabo, né? exatamente. Aí Ficar você correndo, não tem nunca nada vai de pegar, retorno não tem também, nada de retorno, entendeu? Então eu acho que isso foi algo positivo, tá? Então só pra gente, né, você também não falou torna... um positivo. Mas algum positivo assim que você destacaria fortemente? Olha, eu acho que apesar do setor do agro ser um setor muito rico já, né, Uhum. pela questão de regular a economia e tudo mais, mas eu acho também que isso é importante, né, porque a gente Que é tá o falando de incentivo à alimento. exportação, né? Exatamente. Produção e exportação. E a gente tá falando de alimento, tá falando de economia, se a economia do país vai bem, a gente não precisa inflacionar preços e tudo mais. Então eu acho que essa parte de incentivos do agro também é algo bom. Tá? E a que vai tomar a pancada é o serviço. O serviço, com certeza. Porque a gente tem nesse cenário muito mais benefício para quem tá falando de indústria e comércio Será aqui do que o serviço. quando ele fala em serviço, é em função de nós termos historicamente a sonegação no serviço? Eu acredito que sim. Porque é histórico. Sim, Vamos lá, não vamos sim. aqui fazer cortininha de fumaça nem Sim. tapar sol. Na prestação de serviço, normalmente, o que se pode, não estou falando que eu faço, que eu deixo de fazer, aquele negócio todo, mas nós sabemos muito bem que é na prestação de serviço que as coisas acontecem Sim. mais fortemente. Mais por debaixo do pano. Então, nós temos que tomar
eu acho que o governo está se precavendo nesse sentido. Sim. Tá? Então, por exemplo, quando você efetivamente você trabalha no agro, que você tem que estar tudo registradinho, bonitinho, nota fiscal e tudo mais, não tem para onde o caboclo fugir. Você tem as entradas, a nota de entrada, a nota de saída, exatamente. Tem controle de estoque. Os produtores rurais também vão ter ali benefícios, não tem como, que ele precisa vender para alguém. Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que esse setor está pego já. Sim. Já está fisgado, não tem o que fazer. Sim. Ele está centrando fogo onde ele tem a maior perda. Exatamente. Que é na prestação de serviço. Tá? Só voltando, e aí você me corrija. Uhum. Meu pai comentou há muito tempo atrás que o Simples, algumas modalidades não eram absorvidas pelo Simples, né? Sim. Advogado, contadores, arquitetos, era justamente quem prestava serviço. Sim. Justamente por isso. Que o cara dava o gato. Exatamente. Né? Agora, pelo Simples novo, você pode, mas... que nem advogado, né? A gente acabou brigando muito. A OAB brigou muito para ter o direito dos advogados poderem participar do Simples Nacional. Hoje eles participam pelo anexo 4, nós participamos, né? Pelo anexo 4, recolhendo 4,5% de alíquota inicial. 4,5%? 4,5%. Nossa, por que esse privilégio? Porque nós somos advogados. Você não ia entrar com processo. Exatamente. Gente, é assim, ó. Parece que não, mas a gente já está com quase 1 hora de bate-papo. É muita coisa para se discutir. Muita coisa. A gente não falou nem metade. Eu acho que, como a doutora já havia dito, o conselho antene-se, plugue-se. Isso. Estude. Assim, se circule de pessoas. Não economize, porque, cara, tudo tá aí voltado. Tudo que você economizar agora pode ser que você perca ali na frente. Exatamente, é o futuro da sua empresa, né? E outra coisa também que eu acho que eu posso deixar de conselho, né? Quem mexe geralmente com as teses de recuperação de crédito tributário, a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem aí uma questão de escassez. Eu estou falando que os 5 principais tributos vão ser extintos. Então, quem ainda não viu créditos ou quem ainda tem alguma dessas hipóteses para levantar em cima de PIS, COFINS, ICMS, eu não posso deixar de perguntar. Eu não ia polemizar. Mas, né? Por favor, adoro. Como é que fica o NCM nisso? Então, todas as regras fiscais de NCM provavelmente vão ser alteradas. NCM é nomenclatura comum do Mercosul. Então, peraí. A gente tem tudo hoje bonitinho, catalogado. Vai mudar. Talvez aí deixa para quem quer ganhar dinheiro, né? Exato, que é o meu caso. Eu trabalho com classificação fiscal, gente, é o meu caso. Então, o que a gente faz? Hoje, a gente trabalha em cima da tabela que nós temos. Ok. Provavelmente, em 2026, teremos uma nova estratégia. E essa estratégia, isso inclusive já saiu, tá? No texto da legislação da reforma, que esses benefícios fiscais que forem sendo dados, eles vão ser revistos de 3 em 3 meses. Portanto, a gente tem um trabalho recorrente, isso mesmo. Pode ser que seja revisto, pode ser que não. Peraí. Eu vou entrar, vou fazer, a hora que eu coloquei, implantei, comecei a rodar, pode ser que mude tudo. Pode ser. De novo, a hora que eu sabia as respostas, mudam as perguntas. Isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou jogando isso na mesa para vocês entenderem a importância de qualquer empresa, de qualquer porte, ter uma assessoria que vai cuidar disso, porque o empresário ele não vai conseguir. Ele minimamente entende do negócio dele, da atividade que ele presta. Não, o que a gente mais ouve é assim, por que eu tô pagando imposto? Exatamente. Certa vez tinha uma senhora que eu trabalhava prestando serviço para ela, e ela virava para mim e falava, Rodinei, por que eu pago imposto de renda se eu tô tendo prejuízo? Eu falei, porque a senhora optou pelo lucro presumido. Não, mas não é justo. Eu falei, dona X, né? Não é justo, mas foi a opção que vocês fizeram. Mas foi o contador que fez. Aí toda a culpa é do contador. A culpa é sempre do contador e do advogado. Claro, alguém tem que segurar. Exato. Então, a dica, de novo, estude, sim, estude, atualize, sim, estude, atualize. Isso vai ser uma de profissionais que possam te ajudar. Isso, sim. É assim. Pelo que eu tô sentindo aí, não vai ser para amadores, não. Não. Assim, então fica a dica aí. Na hora de você contratar um escritório de contabilidade, eu sempre
prego muito isso, porque o cara está preocupado com o valor de mensalidade, não naquilo que ele pode receber Então, em troca. não é esse o olhar agora. Então é assim, cara, você que é empresário, muda o foco. Sim. Já começa, fica aqui meu conselho, já. Primeira coisa, faça da sua contabilidade um instrumento para que você possa gerir a sua empresa. Exatamente. Comece a entender o que é princípio da entidade, o que é regime de competência, o que você tem que fazer e tudo mais, porque senão, se você primeiro não colocar essas coisinhas básicas na sua cabeça, a hora que entrar a reforma tributária, então, Nossa. meu amigo, aí a casa cai de vez. A contabilidade já deveria ser hoje uma ferramenta gerencial da empresa para tomada de decisão e não só para meramente escrituração. fiscal. O cara, Exatamente. assim, hoje que nós temos de 60%, 70%, 80% das empresas que são micro e pequenas, elas estão mais preocupadas que o cara emita DAS no final do mês. Pois é. E não é essa a preocupação, Não é essa. gente. Então, assim, ó, se você pensa dessa forma, saiba que é bom repensar. Sim. Nós Sim. temos aí 1 ano e meio para você mudar a tua cabecinha. Exatamente. E começar a rever essas estratégias agora. Por exemplo, estratégia de planejamento, de como... Eu diria que vai ficar mais barato se você rever agora. Agora, Porque exatamente. a partir do momento que você está aqui na baixa, isso é igual a ação, você está comprando ação na baixa. Sim. Você cobrar do teu escritório uma contabilidade mais fidedigna, mas deixa eu só também te dar um recadinho, né? Não adianta você querer mandar cópia do extrato bancário escrito lá o que é que a despesa, não é? Exatamente. Vamos brincar de fazer contabilidade, não. Chega, né? Vamos ser profissional. Exatamente. É o conselho que eu te dou enquanto contador. Cara, você vai ter um belo de um aparato de informações para você se sustentar e você se planejar. Agora, se você quer brincar de fazer contabilidade, brincar de pagar... eu tenho um termo que eu uso na sala de aula que eu posso falar... se prostituir contabilmente, porque assim, às vezes as pessoas vão no escritório, a primeira pergunta que você faz é assim, quanto que é a mensalidade? Ele não quer nem saber o que você vai fazer, quanto que é a mensalidade? E aí você vê que é tão ridículo o valor da mensalidade frente ao faturamento do cara, frente àquilo que pode dar de benefício para ele, mas ele não se preocupa com isso. Então assim, é mudar a cabeça do empresariado. Sim. Tá? Principalmente princípio da entidade, que para quem... Eu só vou ser repetitivo, é aquilo, ó, sócio é sócio, empresa é empresa. Sim. Não se mistura as isso coisas. Principalmente, né? Porque existe uma confusão patrimonial muito grande hoje, né? Sim, então, por isso que eu tô falando, a gente tá falando, voltamos aqui pro básico, pro chão, sim. Porque nós temos aí, como a doutora Tony falou, cara, em 2026 aí, tá aí. O Você básico, já olhou, olhou por cima ali, que o você já teu viu que básico 2026 já tá hoje ali? tem que funcionar, porque senão, se nem o teu básico funciona hoje, né? Ou Imagina... seja, então, vamos lá. Volta para tua base. Exato. Acerta a tua base. Isso mesmo. E vem assim, esse 1 ano e meio de passos entendendo as sólidos estratégias, exatamente. Para você chegar em 26 e não tomar tanta pancada assim. E não esperar chegar à fase de transição para agora eu vou me adequar. Não faz isso, entendeu? Se você já vem de uma contabilidade bagunçada, imagina. Eu vou falar então uma palavra linda. Procrastinação. Nem pensar. Não dá, gente. Não brinca com isso. Sabe por quê? Porque é o futuro da sua empresa. O que você quer para sua empresa? Você quer que sua empresa quebre ou você quer português assim, bem raso. Nada de barrigar, então. Não, nem pensar. Não em barriga. O momento de você se organizar é agora. Se vocês já têm dificuldade e já não entende o sistema tributário atual, imagina agora. Então arruma a sua casa, o momento é esse. Arrume a sua casa, se você tem problemas, se você tem coisas a recuperar, né? Comece a fazer isso agora, porque os tributos que vão ser extintos também vão, né? Junto com eles, acabam também as teses em cima dessa recuperação, porque eles não existem mais. A gente vai ter um período para fazer isso, óbvio, não vai ser assim, mas vai acabar. E novas teses vão surgir, né? Em cima de novos tributos. Então, arrume sua casa agora, né, ainda nesse sistema antigo, e vamos trabalhar as estratégias. Eu vou dar uma dica para você, empresário. Chega lá pro teu contador, fala a palavrinha mágica, repita comigo, perde comp. Repita, perde comp. Perde comp. Perde comp. Fala para ele, o meu contador, estão falando aí e tal, e me falaram para falar contigo a tal de uma perde comp. Isso. Tá? Por aí que acontecem as recuperações. As recuperações, e aí? Mas Minha amiga, isso. fiquei muito feliz você ter
Honra minha. Adorei o seu visitar da nossa convite. casa. Apareça mais. Com certeza, é só você me convidar. Tá convidada já. Daqui quanto tempo já podemos marcar? Daqui um mês e meio? Já podemos Estamos marcar. aqui então, gente. Eu vou voltar. Muito obrigado, doutora Obrigada a você. Tuane Pereira. Obrigada, Rodney. Acertou meu nome. Ah! Fiquem com Deus todos. Gente, Muito obrigado. muito obrigada. Obrigado a você de novo. Obrigada.